Estamos de volta com seu Amazônia Agora, ao vivo, aqui de Rio Branco, para falar sobre cooperativismo. Você sabe o que é isso? A grosso modo, seria aí a reunião de pessoas para trabalharem por um mesmo ideal, por um mesmo objetivo. Por isso, para falar sobre esse assunto, eu recebo o Emerson Gomes. Ele é superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre. E qual é o histórico dessa organização aqui no estado? Emerson, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês por mais essa oportunidade. Nós estamos, na realidade, contribuindo desde 1979 no cooperativismo acreano. E nós, lembra-me, quando nos primeiros registros das cooperativas, nós tínhamos somente 8 cooperativas, quando nós assumimos o sistema em 2005. E hoje nós já estamos contando com 132 cooperativas devidamente registradas, aptas a produzir e contribuir com o desenvolvimento acreano. E essas 132 cooperativas, elas são de que áreas ou de que setores? Na realidade, nós temos 3 atividades socioeconômicas, né? Nós temos atividades mais variadas, mas hoje eu posso, como destaque, nós temos agropecuária, cuida de toda a questão da pecuária propriamente dito, mas da suinocultura, da piscicultura, do frango. Então isso tudo está dentro da situação agropecuária. Mas o forte também que nós temos no nosso estado é o extrativismo. Temos diversas cooperativas que contribuem com o extrativismo, trabalhando a nossa floresta, preservando o homem na floresta, justamente para dar sustentabilidade para a nossa região. Bom, falando sobre as cooperativas extrativistas, isso tem um histórico aqui no Acre, de começar a ir lá com a luta de Chico Mendes na década de 70, 80, que ele lutava pelas reservas extrativistas e, de certa forma, por esse cooperativismo que está sendo trabalhado e desenvolvido com maior empenho e fortalecimento agora, né? Quase 20, 30 anos depois. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na realidade, o extrativismo, ele não é uma atividade hoje registrada dentro do cooperativismo. Nós temos 3 atividades socioeconômicas, mas o extrativismo não está como uma atividade específica. Mas no Acre, nós somos pioneiros nessa situação. Nós estamos trazendo o extrativismo para o Acre, contribuindo com o desenvolvimento sustentável do estado do Acre, quando nós estamos justamente com cooperativa nossa que trabalha, por exemplo, o plano de manejo. O manejo que é justamente a utilização e o fortalecimento da floresta. É você tirar uma madeira e deixar que mais outras madeiras venham crescer. Então isso garante a nossa flora, garante a nossa fauna, e principalmente garante o homem na floresta. É isso que nós temos contribuindo para ter o êxito da floresta para a cidade, que foi o grande pulo da década desde 70, 80, 90, teve muito isso. E nós, a partir da implantação das cooperativas extrativistas, nós temos preservado o homem na floresta, porque tudo que ele produz, ele tira o alimento dali e sustenta a própria família. Então isso tem contribuído com a nossa sociedade, contribuído com o desenvolvimento sustentável. Porque muita gente fala em sustentabilidade, mas na realidade pouco explica o que é sustentabilidade. E nós estamos contribuindo justamente isso, com a perenidade. É fazer com que as pessoas produzam na floresta e que essa produção dê sustentação para ele e para a sua família. É garantir que os filhos saiam para estudar, mas que eles possam retornar para aplicar todo o conhecimento na floresta. Então nós temos contribuído isso. Nós temos um exemplo hoje que é notório em todo o estado do Acre. Nós temos a Cooperac, por exemplo. A Cooperac tem hoje um movimento de mais de 3.000 associados, isso quer dizer, cooperados com as famílias. Se eu trabalhar em uma média de 3 por família, nós vamos ter aí quase 9.000 pessoas só na Cooperac, direto ou indiretamente contribuindo para o desenvolvimento da nossa região. Bom, e a borracha castanha, durante muito tempo, elas representaram grandes riquezas aqui para o Acre. Hoje em dia nem tanto, porque a gente tem formas alternativas aí. Mas o que tem sido trabalhado com esses 2 produtos? Na realidade, o desmatamento enfraqueceu muito essa potencialidade que nós tínhamos, que é justamente o látex, que vem da seringueira, e a castanha. Mas hoje eu posso te afirmar hoje que, por exemplo, a Cooperac, ela tem dificuldade de matéria-prima. Se nós tivéssemos mais castanha hoje, mais
castanheiras no nosso seringais, né? Que o empresário identificasse isso como uma oportunidade de um reflorestamento das terras degradadas. Né? O que a Cooperac vem fazendo hoje. Ela vem reaproveitando as terras, fazendo seringais para o plantio da castanheira, porque nós temos hoje um déficit de matéria-prima. Porque se nós tivéssemos hoje castanha para atender uma demanda de 10 toneladas dia, nós teríamos cliente para isso. Hoje a China é um potencial que nós temos. Eles já nos procuraram querendo a nossa castanha pelo poder rico de proteínas e, né, de alimentos que a castanha proporciona. E aí nós não temos condição de atender essa demanda porque nós não temos matéria-prima. E olha só, o Brasil atravessou em 2015 um período muito difícil, continua atravessando, que é aí uma ameaça de uma crise econômica ou então uma crise política que arrasta, que provoca uma crise econômica, porque desvaloriza tudo, desvaloriza até o esforço do trabalhador. O cooperativismo, ele pode ser uma alternativa para a gente reerguer a economia do Brasil, ou então a autoestima do trabalhador brasileiro? Olha, o que nós afirmamos com dados reais, é que a gente sabe que as crises são cíclicas, né? E nós temos contribuído quando acontece essa dificuldade com a economia mundial. Eu trabalho com a economia mundial. Por exemplo, em 2008, quem sustentou o sistema financeiro, quem minimizou o problema financeiro no mundo todo, foi as cooperativas de crédito. Então, elas que deram sustentação, que deram deram uma tranquilidade, vamos dizer assim, para o mercado, a partir das cooperativas de crédito. E aí você está falando, só te interromper, você está falando da crise que 2008, que na verdade foi uma ameaça de uma crise que estava tendo no mundo todo, que no Brasil o presidente da época falou que ia ser uma marolinha que agora, e realmente nós não sentimos naquele momento e agora a gente veio sentir essa crise, não é isso? Então, o que é que nós podemos contribuir? Isso a gente nós já aprendemos com as nossas avós. Quer dizer assim, uma cabeça pensa, mas 10 cabeças pensam melhor. Então, o cooperativismo eu estou te falando de uma cooperativa, por exemplo, a nossa Cooperac, a Copserge, que tem 3 mil associados. Então, são 3 mil pessoas que estão contribuindo justamente para a geração de trabalho, geração de renda, né? Porque muitas vezes quando você fala em trabalho, você só vê aquele trabalho de carteira assinada. E a cooperativa não, são empresários que trabalham e desenvolvem as atividades dentro da cooperativa. Isso contribui com a tributação do Estado, com o desenvolvimento através das suas riquezas, dos seus produtos, que bota para comercializar, que bota alimento na mesa. Então nós ajudamos e contribuímos com a sociedade nesse sentido. Né? É a união de pessoas com o mesmo interesse, né, em benefício dessa própria sociedade. Então o que é que junta as pessoas, junta as potencialidades, eu digo sempre assim, junta a sua força de trabalho, junta os seus conhecimentos, as suas experiências e junta também os seus bens. Então, na junção desses três elementos, é possível, né, nós contribuir para o desenvolvimento sustentável de qualquer economia, em qualquer lugar que nós temos. Então, hoje nós temos riquezas propriamente registradas em todo o mundo hoje. Nós afirmamos hoje, com dados reais, que nós contribuímos hoje com quase a metade da população mundial hoje, direto ou indiretamente, estão envolvidos no cooperativismo. Hoje nós temos 1 bilhão de cooperados no mundo todo. Então, se a gente vou fazer o mesmo exercício, sem trabalhar com a média de 3 por família, nós vamos ter 3 milhões de pessoas que estão direto e diretamente envolvidos com o cooperativismo. Claro que é uma cultura, né, aqui no estado Acre, no Brasil, com exceção do sul, sudeste, ainda é uma cultura que precisa ser desenvolvida, tem que ser disseminada, que tem que ser melhor trabalhada, né, porque o capitalismo ainda é muito forte, o individualismo é muito forte, o egoísmo é muito forte. Então, isso são coisas que nós temos que estar trabalhando com o indivíduo, com as pessoas, para que elas comecem a entender que na junção da força do trabalho, do conhecimento e dos seus bens, é possível sim a gente gerar trabalho e renda. Você falou agora na última fala sobre o capitalismo, batendo de novo na tecla da crise. A crise, ela então não é do Brasil, ela é uma crise do mundo que é resultado de um sistema que impera, que é o capitalismo. Com certeza. Isso podemos afirmar hoje que é em função desse capitalismo. Né? Hoje eu estava lendo na revista Capital, a grande riqueza mundial está
1% da população mundial. Então é muito pequeno, né? E o cooperativismo ajuda nessa distribuição de renda. É muito mais gente trabalhando e distribuindo renda. Isso nós temos que ter contribuído muito, porque o capitalismo ainda é muito forte, é o poder do mando, é o poder do dinheiro, né? Então isso gera uma situação que as pessoas que têm dinheiro fazem uma imposição. Eles chegam lá, compram mão de obra muito barata. Ele utiliza, explora as pessoas a partir desse capitalismo. E isso é uma realidade hoje no mundo todo. A exploração do capitalismo da mão de obra. Nós estamos vendo a China hoje, entrando no processo também dessa crise, tá? Com toda a riqueza, a potencialidade tem de mão de obra barata, mas ela também está inserida já nesse processo dessa crise. Por quê? Em função do mando do capital. As pessoas estão chegando lá, entrando dentro de um país comunista, como a China, mas o dinheiro já prevalece, né? Nós vemos hoje as grandes empresas hoje que entraram no mercado da China, utilizando o quê? A exploração da mão de obra. Então isso é uma crise que é mundial, queremos afirmar isso, não é uma especificidade somente do Brasil, mas é que o Brasil também está inserido nesse processo. É um país que está em desenvolvimento, é um país ainda que está buscando ainda uma identificação da própria linha de produção, da própria geração de riqueza. Então isso nós estamos num processo muito novo ainda, nós estamos num processo de aprendizagem, na realidade, assim como o cooperativismo está no Brasil ainda num processo de aprendizagem. Mas graças a Deus a gente já vem contribuindo muito já com a economia brasileira. Eu posso dar um dado para ti, por exemplo, com a exportação. Hoje 6% da exportação brasileira está na mão das cooperativas. E da mesma forma eu posso afirmar para ti que 6% do PIB nacional está na mão das cooperativas. Bom, para a gente encerrar, você está falando desse sistema e que uma saída para o sistema seria a solidariedade, trabalhar junto com a sociedade para diminuir, minimizar a desigualdade entre as pessoas. E a gente tem o Dia de Cooperar, que é realizado uma vez por ano em algum bairro aqui da capital de Rio Branco com vulnerabilidade econômica. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Olha, nós temos já no nosso calendário, agora a partir do dia 4 de julho, foi adotado, que vai ser em todo o Brasil, vai estar acontecendo o Dia da Cooperação. E o que é disso? É uma celebração de tudo que nós estamos realizando durante o ano, num período de 365 dias. Né? Então, mas é um período de 365 dias que a gente faz, junto à sociedade, a gente apresenta aquilo que nós estamos fazendo e despertando, e disseminando junto a sociedade com mais dificuldade, principalmente de inclusão no mercado de trabalho. Nós levamos para essas comunidades para elas começarem a conhecer uma alternativa, né? Uma alternativa para a geração de renda, né? E que possa realmente contribuir para a educação, para a alimentação, para a formação da sociedade através da família, né? Porque nós trabalhamos com a família. Nós queremos que a família toda, na realidade as famílias se envolvem em toda a linha da produção da cooperativa. Então isso é fortalecimento da própria sociedade. Emerson, obrigado pela sua participação aqui no AmazonSat. Ao longo desse ano a gente vai cobrir aí o trabalho das cooperativas e também o Dia de Cooperar. E agora eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto para o 5º bloco do programa, que já é o último bloco. Até já!